Capítulo 50. Você se sente melhor agora. Ana deu um tapinha nas costas de Nana para confortá-la. O estômago de Ana também estava de cabeça para baixo, mas no final ela ainda conseguiu engoli-lo. Quando o homem ferido foi carregado, ele ainda estava consciente e repetia constantemente: "Ajude-me, ajude-me", vendo a expressão de desespero e mendicância dentro de seus olhos, deixou as pessoas à sua volta se sentindo de coração partido. Vendo os intestinos do homem pendurados do lado de fora de sua barriga, Nana não conseguiu se conter e vomitou. Mesmo assim, ela ainda insistia em tratá-lo. Depois de colocar os intestinos de volta na barriga do paciente, Nana colocou as mãos sobre a ferida, fechou os olhos e começou a curar as feridas do paciente. Depois da cura, Nana soltou um suspiro exausto, encostou-se no ombro de Ana e sussurrou: "Hoje foi a primeira vez que a buzina foi soprada. Você acha que Sua Alteza está bem?" "Eu não sei." Ana balançou a cabeça. Ela queria ir até lá para ver a situação nas paredes com seus próprios olhos, com medo de que Roland pudesse estar em apuros. Ela tinha até um pouco de inveja de Nightingale. Sua capacidade de agir sem ser notada era muito conveniente. Nesse momento, um som estrondoso podia ser ouvido na direção da parede e todos podiam sentir a terra tremendo um pouco. Brian pulou da cama em que estava sentado e começou a andar sem descanso pela sala. "Jovem, você tem que relaxar", disse Sir Pine, enquanto calmamente limpava a espada. "Um cavaleiro não pode perder a calma antes de entrar em uma batalha, isso só piorará as coisas ruins. Além disso, esta situação ainda está longe de ser ruim." "Sinto muito, senhor", respondeu Brian, envergonhado. "Eu apenas pensei que tinha que haver uma batalha desesperada na parede, mas eu estou aqui, perdendo o meu tempo, então eu acho difícil se sentir à vontade. Afinal, é meu dever defender a cidade." "Talvez." Sir Pine encolheu os ombros. "Mas não é sua responsabilidade proteger a cidade. Depois que você ouvir que Sua Alteza o canonizará como um cavaleiro depois do inverno, você deve primeiro entender que o primeiro princípio do cavaleiro é lealdade. Agora, ele precisa de você para proteger Ana, então agora sua responsabilidade está aqui." Quando você fala assim." Por um momento Brian hesitou, mas depois se sentou na cama novamente. Mas logo eles ouviram o chifre soar pela segunda vez. Foi ainda mais rápido do que a primeira vez. Parecia que o trovão iria rolar sobre o coração de todos. Sir Pine franziu o senho. "Ana!" exclamou Nana, chocada. Sir Pine se virou e viu que a bruxa estava correndo diretamente em direção à porta. Brian imediatamente foi para alcançá-la, colocando-se na frente dela. "Você disse que quer guardar as paredes? Agora é a sua vez", disse Ana em uma voz calma e autocrática. "Contanto que você me siga no meu caminho até a parede, você não estará contradizendo o comando de Sua Alteza Real." Ao ouvir isso, Brian ficou realmente chocado, mas ele levantou a cabeça para olhar com ironia para Sir Pine. "Que garota incrível", pensou o barão, não havia nada de errado com o que ela dizia. Além disso, Sua Alteza não exige que ela permaneça na escola de medicina. Ele também ouvira de Nana que Ana poderia convocar chamas. Então, se a situação atual fosse realmente apertada, deixar uma bruxa entrar na batalha seria talvez o fator decisivo para reverter a situação. Chegando a essa conclusão, ele assentiu. "Proteja bem." "Sim, senhor." Brian gritou alto e de repente sentiu o sangue queimando. Vendo os dois partirem, Nana perguntou: "Pai, você não vai com eles?" "Minha batalha está aqui, ao seu lado, minha boa menina", disse o barão com um sorriso. "Sejam os animais demoníacos ou o próprio diabo, nunca deixarei nenhum deles te machucar." A distância entre o centro médico e a muralha não era longe, por isso Ana e Brian podiam trotar todo o caminho de pedra em direção à parede leste. Quando os dois finalmente chegaram perto o suficiente para ver o contorno da parede ao redor da torre central, viram que a situação se tornou muito problemática. Um grande buraco foi aberto dentro da parede. Roland estava sendo protegido por seus guardas pessoais, mas várias pessoas ainda estavam a caminho.
Uma besta demoníaca em forma de urso veio correndo em direção à milícia. Era imparável, e quando atingiu os soldados estacionados na frente, todos eles foram enviados voando. Quando alguém viu Ana com seu traje estranho correndo na direção deles, a pessoa gritou para ela: Ei, é perigoso aqui, você tem que sair imediatamente. Ana fez ouvidos surdos para ele e foi diretamente para o buraco. Depois que a besta demoníaca lutou pela milícia, virou-se e correu em direção a Ana. Brian deu um passo ao lado de Ana, pronto para protegê-la. Ele abaixou seu corpo e cortou com sua espada, mas a besta demoníaca maluca não tinha a intenção de se esquivar, e atingiu a borda da espada com suas pernas dianteiras. A espada foi imediatamente enviada voando, mas, ao mesmo tempo, o momento foi tão forte que as patas dianteiras da fera foram abertas e até quebradas. Ele rolou no chão, gritando e parecendo um peixe desidratado que estava lutando para respirar. Ninguém se atreveu a chegar perto porque eles estavam com medo de ser atingido. No entanto, Ana caminhou ao lado da besta demoníaca, colocou as duas mãos no chão e, de repente, a besta demoníaca explodiu em chamas. A fera se transformou em uma bola de carvão. Quando as chamas de repente explodiram no meio da multidão, Roland viu que Ana pessoalmente tinha vindo. Ele foi imediatamente banhado em suor frio. Eu não tinha planejado para você se mostrar assim. Ele originalmente pretendia deixar Nana estabelecer as bases. Depois que a maioria das pessoas aceitou a presença de uma bruxa, ele planejava anunciar a presença de Ana em público. No entanto, agora todos os planos feitos anteriormente foram destruídos. Por isso ele virou-se imediatamente e disse: Não se preocupe comigo, proteja. Ana não deve estar perdida. Ela era uma figura importante no desenvolvimento industrial de sua cidade. Por isso, se ela fosse ferida, isso traria uma perda incomensurável. Eu sei, disse Nightingale, mas, por favor, preste atenção também à sua própria segurança. Ana foi para as paredes da frente com a fratura. Quando os guardas de Roland viram a garota com roupas estranhas vindo na direção deles, eles imediatamente se afastaram e a deixaram passar. Agora, ela estava entre os soldados e abriu os braços para protegê-los. Enviando videiras de chamas de suas mãos, ela as deixou subir a parede ao longo da seção destruída. As bocas de todos estavam escancaradas quando viram essa cena. Eles não ousaram acreditar em seus olhos quando viram uma parede de chama subindo e preenchendo lentamente a lacuna na parede. Isso não foi uma ilusão. Todos os guardas tiveram que recuar devido à alta temperatura. A neve ao redor estava derretendo rapidamente e formava nuvens de névoa branca que se erguiam. As bestas demoníacas também temiam as chamas. Eles imediatamente fugiram para os lados, e apenas ocasionalmente um ou dois deles tentavam romper a parede de fogo, mas nenhum animal demoníaco podia atravessar a parede de chamas. Todos voltam para as paredes. Roland gritou alto, tentando aproveitar a oportunidade. Volte para a formação. Esquadrão de caçadores, disparar à vontade. Então, ele mesmo agarrou a arma de Carter, colocou-a na parede e começou a abater as bestas demoníacas. Ver o próprio ataque do príncipe motivou todas as pessoas presentes. Afinal de contas, nesta era, ver a nobreza ou a família real assumir o papel principal e lutar ao lado da milícia raramente era visto, então, ver isso aumentava muito a moral. A multidão começou a cantar o slogan Guarde Bordestuve. Lute pelo príncipe. Enquanto, ao mesmo tempo, mantém a linha da defesa e mantém sua formação. A luta continuou até o céu começar a escurecer. Só então todas as bestas demoníacas em frente ao muro foram mortas. Lentamente, a parede de chamas começou a se dispersar e Ana, totalmente exausta, enxugou o suor da testa. Então, Roland viu uma cena incrível. Os guardas pessoais de Roland puseram os punhos no coração e inclinaram-se na direção de Ana. Então a milícia, como se estivesse infectada pelo humor dos guardas, também deu sua saudação. Incrivelmente, ninguém gritou ou amaldiçoou com palavras malignas, eles só a observavam silenciosamente.
Depois da guerra, toda a cidade fronteiriça estava quieta. Ver um tipo de poder incrível que nunca foi visto pela primeira vez foi realmente aterrorizante, mas esse poder foi usado a seu favor. Ao vê-lo usado para o confronto com seus maiores inimigos, seu medo gradualmente desapareceu, substituído pela confiança e gratidão. O coração de Roland enlouqueceu ao caminhar em direção a Ana, mas quando ele estava ao lado dela, encontrou-a totalmente pálida. Ela estava andando instável e estava à beira do colapso. Você está bem? Ele perguntou preocupado e segurou-a pelo ombro dela. Ana viu o príncipe seguro, deu-lhe um sorriso forçado e, em seguida, caiu em seus braços.